Hoje, sexto ano, vamos dar início à nossa aula. O tema é sobre os hebreus. O povo hebreu ocupou durante um bom tempo uma região perto de Ur, na Mesopotâmia. Imigrando para a Palestina, próximo ao atual Líbano, esta civilização se desenvolveu principalmente pela existência do rio Jordão, que possibilitava a realização de atividades comerciais. Como a gente já comentou, as antigas civilizações elas estavam sempre ligadas a um rio, né? Os hebreus, segundo a Bíblia, são originados da Mesopotâmia. Eram povos nômades que se dedicavam ao pastoreio e estava organizada em clãs, que eram unidades familiares, certo? Formada por indivíduos de um ancestral comum. Na época em que os hebreus chegaram à Palestina, havia diversos povos habitando o território, certo? Como os cananeus, os filisteus, os semitas, certo? Então, vamos lá. No início, os hebreus se organizavam em tribos liderados por chefes e o seu modo de vida era rural. Eles se dedicavam ao cultivo do trigo, da azeitona e uva. Também ao plantio, né? E também criavam cabras e ovelhas. Sua principal atividade, como já falamos, era o comércio, pois a Palestina era um lugar de trânsito de comerciantes de várias regiões. Certo, pessoal? Bom, podemos dividir a história dos hebreus em 3 períodos: a era dos patriarcas, a era dos juízes e a era dos reis. Vamos estudar cada uma. Os patriarcas. Os clãs e as tribos eram dirigidos por homens mais idosos do grupo chamado de patriarcas. De acordo com a Bíblia, o clã de Abraão, em uma de suas peregrinações, esteve no Egito à procura de pastagem. Olha só. Abraão e seus seguidores ficaram no Egito. Sabe-se que nesta época houve uma divisão da tribo e uma parte seguiu com Abraão. Certo, pessoal? Então, de acordo com as crenças hebraicas, Abraão, por volta de 1800 a.C., ele vai receber uma mensagem de Deus dizendo o quê? Que guiasse o seu povo à terra prometida. E esse lugar era chamado de Canaã, o antigo nome da Palestina. Após cerca de 100 anos, houve uma escassez de alimento e este povo deixa Canaã, né, fugindo da fome, e retorna para o Egito, sob a liderança do patriarca Jacó, onde permaneceu por muitos séculos. Ó só, porém 300 anos depois, os hebreus foram escravizados e ficaram nesta condição por 200 anos, certo? Até Moisés guiar de volta à terra de Canaã, chamada de Palestina. Pessoal, a fuga do Egito, essa passagem historicamente é chamada de Êxodo, palavra que significa saída, certo? E aí Moisés teria conduzido o povo por uma região desértica em uma caminhada com um período de grande descontentamento. Essa jornada, segundo a Bíblia, ela vai durar 40 anos. Nesse contexto, Moisés teria recebido de Deus no Monte Sinai as tábuas da lei, que são os 10 mandamentos, certo? Essas leis, pessoal, se tornaram a base da religião judaica e, futuramente, o cristianismo, certo? Aí eu destaco os principais patriarcas, que foram Abraão, Isaque e Jacó. Bom, vamos estudar um pouco agora sobre os juízes. De volta à Palestina, Canaã, a disputa pelo território continuava, né? E as ameaças também, principalmente dos amorritas, dos cananeus e dos filisteus.
Bom, para evitar uma possível desorganização, uma nova instituição política foi estabelecida a esse povo. E aí eles passaram a ser governados por juízes. Após a morte de Moisés, quem assumiu o lugar foi Josué, certo? Que ele procurou fortalecer o Estado unindo as tribos, centralizando a autoridade em uma só pessoa, na pessoa dele, e assim ele se torna o primeiro juiz. Porém, é bastante importante vocês prestarem atenção que teve outros juízes importantes, né, na história. Quem nunca ouviu falar de Gedeão, Sansão e Samuel, né? Vamos entrar agora na era dos reis. Bom, as ameaças continuavam e a gente sabe que por ser uma região muito disputada, aquele povo vivia em disputa, certo? Então se fazia necessário centralizar o poder e fortalecer o exército. E aí surgiu a monarquia, que é a era dos reis, e o primeiro rei foi Saul. O importante é que vocês fiquem sabendo que o mais famoso rei hebreu foi Davi. Antes disso, lembrando que ainda jovem ele venceu o gigante Golias, né? E os filisteus e dominou a cidade de Jerusalém. Interessante, né? Bom, durante o reinado de Davi, os hebreus expandiram seu território. Davi era um grande guerreiro, conquistando a cidade de Jerusalém, transformando na capital administrativa e religiosa do seu reino. Infelizmente, Davi vai morrer e quem vai assumir o trono é seu filho Salomão, também muito conhecido na história dos hebreus, né? Salomão, ele foi considerado um rei sábio e justo. Salomão estabeleceu relações comerciais com o Egito e a Babilônia. Logo, o rei levou o reino ao auge de sua riqueza. Construiu o famoso templo de Jerusalém e as muralhas e também grandes palácios, como mostra aí as figuras. Olha aí, essa figura mostra, né, a disputa dele com Golias. Bom, depois da morte de Salomão, iniciou-se um crescente enfraquecimento do reino, tanto que foi dividido. O reino foi dividido em reino de Judá e o reino de Israel. Judá tinha a capital Jerusalém e Israel a capital Samaria. Esse enfraquecimento fez com que os hebreus ficassem mais propensos às invasões de diversos povos, certo? E aí o reino de Judá foi o primeiro a cair, né? Quando os assírios dominam a sua capital Samaria. E por volta de 587 anos antes de Cristo, foi a vez dos babilônicos, né, tomarem o reino de Judá e destruir o templo de Jerusalém, certo? Os judeus, hebreus de Judá, reino do sul, foram levados prisioneiros para a Babilônia. Esse episódio na história é chamado de cativeiro da Babilônia. Os judeus, que são os hebreus, né, foram os primeiros povos a ser monoteístas da história, certo? E aí eu destaquei uns pontos bastante interessantes. Deus não pode ser representado por imagem. Na época de Salomão, o culto a Deus era realizado pelo sacerdote. Tinha as festas e os rituais foram introduzidos no calendário religioso, certo? E os bastante conhecidos, como a Páscoa, Pentecoste, né? A festa do tabernáculo. E também a questão do sábado, né? Que é um sábado religioso em que todos deveriam descansar, até mesmo os escravos, marcando o 7º dia da criação divina, que está lá nos 10 mandamentos, guardar o sábado. Observações.
Os hebreus valorizavam a música usando nas cerimônias religiosas. Na arquitetura destacaram-se os palácios e as habitações dos nobres. Algumas características dos hebreus são dadas pela leitura da primeira parte da Bíblia, que está no Antigo Testamento, certo? Também esses livros são chamados de Torá, que são o texto fundamental da religião judaica. Temos aí, lembra do cativeiro da Babilônia? Após o cativeiro da Babilônia, o rei persa Ciro o Grande permitiu o retorno dos hebreus à Palestina. Houve a reconstrução da cidade e do templo, e Israel começava a ressurgir como província do grande império persa. Porém, após o domínio persa, foram dominados pelos gregos, os egípcios e finalmente pelos romanos. Consequentemente, os hebreus vão ter também a consequência, né? Em 700 anos antes de Cristo, os romanos destruíram novamente Jerusalém e o templo, restando apenas uma parede, que é chamado hoje de Muro das Lamentações. Sob o governo do imperador Adriano, os judeus, que são os hebreus, foram expulsos da Palestina e proibidos a retornar àquela região. Esse episódio dá-se o nome de diáspora, certo? Ou seja, a dispersão deste povo pelo mundo ficou sem pátria, sem terra e sem chão. Os judeus se organizaram em comunidades e preservaram a unidade cultural, né? A língua, a religião e seus costumes. Mais uma figura. Olha só o que aconteceu com eles, né? Foram dispersos. E aí, procurou-se, de certa forma, uma justiça a esse povo, né? No século XX, na Europa, os judeus foram perseguidos pelos alemães, né? Todo mundo sabe a história do Holocausto, liderada pelo nazista Adolf Hitler. E aí os judeus passaram a ser exterminados e explorados em campos de concentração. E aí, pessoal, depois da grande Segunda Guerra Mundial, em 1948, a ONU criou um Estado de Israel. Entretanto, este fato provocou a insatisfação entre os palestrantes e árabes que viviam na região que antes era deles, certo? O que é motivo de conflito até hoje, a chamada questão da Palestina. E aí a gente conclui, espero que vocês tenham gostado e entendido o assunto. Certo? Tem as páginas, façam e a gente corrige na conferência. Beijos!